Reginaldo pelo convite e pela honra. E fiquei feliz quando ele disse que vai ter salgadinho e bolo depois. Então, se vocês não ficarem por causa da mensagem, espere pelo menos o salgadinho. E eu agradeço a Deus também, porque Ele falou que eu posso falar à vontade, que hoje é dia de festa. Mas respeitando o pessoal de Porto Firme, Goianá e outros irmãos que estarão em viagem, nós seremos breve. Apenas peço aos irmãos um pouquinho da vossa atenção. A leitura feita nessa noite pelo amado pastor Nelson, o nosso segundo vice-presidente da igreja, ele leu Josué nos seus primeiros capítulos. E eu confesso aos irmãos que quando fui indagado e escalado para fazer e convidado a trazer essa mensagem, a responsabilidade foi muito grande. Eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, qual palavra eu devo falar? O que o Senhor quer que eu fale? E ouvindo o pastor Samuel pregando no domingo, ele contou uma história de um missionário que estava no campo e agora perdera a sua esposa. A grande tragédia se abateu na vida do missionário. E esse missionário escreve uma carta ao seu pastor e lhe diz: pastor, eu estou passando grande luta e eu não vou conseguir mais permanecer no campo missionário. E o pastor, ao receber a mensagem, ele disse à pessoa que trouxe aquele papel: aguarde um pouquinho, e escreveu atrás do papel: Deus não erra. E naquele momento o Senhor me levou a dizer: esta é a mensagem que eu vou pregar. Deus não erra. Aleluia. E estudando esse livro de Josué, nós vamos ver que a vida de Oséias, este grande sucessor de Moisés, é uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia. E antes que alguém diga que eu falei o nome errado, Oséias, eu gostaria de trazer algumas informações rápidas, porque o nome original de Josué era Oséias. O pai dele, quando ele nasceu, como costume dos hebreus, olhou para aquela criança e disse: esse vai ser o salvador do povo. E Oséias significa o salvador. Só que mais para frente, Moisés olha para aquele menino, que seria o sucessor dele, e diz: você não chamará mais Oséias, você chamará Josué, porque a salvação vem do Senhor. E é o significado do nome Josué. E a história desse homem percorre livros e mais livros. E o pastor Samuel, numa última terça-feira que pregou aqui, numa santa ceia de terça-feira, na última vez que veio, ele falava sobre essa história de Josué e passava por aquele momento em que Josué está diante do Rio Jordão e Deus manda ele colocar a Arca da Aliança e os sacerdotes na frente. E quando os sacerdotes entram no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre e eles atravessam todos, 40 mil soldados armados atravessam todos para o outro lado, e Deus manda pegar 12 pedras e faz erigir um altar do outro lado do rio. Se você ler exatamente a história, você vai perceber que esse pessoal pega essas pedras, leva para o alojamento, e depois de Gilgal, eles colocam aquelas pedras e colocam aquele altar. E aquele altar vai servir para que quando seus filhos perguntarem o que significa isso, vocês vão dizer: nós passamos em pé enxutos aqui. E o pastor Samuel, não sei se lembra, o senhor falou muito sobre esse memorial, o testemunho, todas as pessoas que olhassem. E naquele momento eu estava sentado do lado do pastor Sebastião Reginaldo, não sei se ele lembra. Deus naquela hora me manda ir para o livro, ler o capítulo, e ele vai me fazer entender que tinham 2 altares ali. O pastor presidente, pastor Samuel, estava falando do altar que estava do lado de fora do rio, um altar que as pessoas viriam e diriam: o que significa isso? Era um memorial. Mas a Bíblia vai dizer que aonde os sacerdotes colocavam o pé e ficaram com o pé até o povo passar, naquele mesmo local, Josué pega 12 pedras e ele coloca exatamente no local que estavam os pés daqueles homens. E diz a Bíblia que ele coloca as 12 pedras, e quando os sacerdotes começam a andar,
e pisam do outro lado do Jordão em pé enxuto, a Bíblia diz que a água do Jordão retorna e enche novamente, encobre todas aquelas pedras. Então eu vejo aí, não sei se o senhor se lembra, lhe mostrei escrito na hora, eu vejo aí 2 tipos de altares, um memorial e o outro que ninguém viu. Só quem viu foi quem passou. E Deus falava no meu coração: memorial é o testemunho que todos aqui disseram e falaram sobre a vida deste homem de Deus, um pastor que nós aprendemos a amar, aprendemos a respeitar e tem nos acolhido de uma forma tão carinhosa. Mas o outro memorial que ficou dentro do rio são experiências que só ele passou. Ninguém verá e ninguém ficará sabendo. Talvez a irmã Marlene compartilhou de momentos difíceis de suas vidas. E novamente eu pergunto e falo, tudo isso porque Deus não? E esse menino nasce na fazenda Duarte, a 1966 quilômetros lá atrás. Não se preocupe, eu não vou falar dos 83 anos, senão vocês iriam embora agora. Não se preocupe, é só um resumo para dizer que Deus não? Nasce lá na fazenda Duarte, município de Murici, em Alagoas. E nasce no dia 18 de setembro de 58, ou seja, no próximo sábado, se Jesus não voltar no próximo segundo, como temos aprendido com o senhor comemorará essa data tão importante. Filho de Isaías e de Maria. E quando eu perguntei para o pastor, como é que seu pai chama Isaías, vem de onde? E ele dizia que Isaías, porque os seus parentes, ele tinha uma raiz da igreja batista, mas nesse momento estavam afastados do caminho do Senhor. Tanto o pai do pastor quanto a mãe fumavam muito, e o pastor lembrava disso aqui. E eu pergunto para os irmãos, seria o fim do menino Samuel nascer um lar tão distante e que não se congregava numa igreja? E a resposta é não, porque Deus não. Um evangelismo pessoal do pastor local, vai até a casa do nosso pastor, fala do amor de Jesus, e talvez seja o motivo que ele gosta tanto de evangelismo e tanto de missões. E esse pastor vai lá, prega, e só os filhos aceitam Jesus. Pastor Samuel nessa época tinha 6 anos de idade, e eu estou falando da pedra do fundo do Rio Jordão. 6 anos de idade, andava 6 quilômetros para servir ao Senhor. E por causa do testemunho deles, um belo dia sua mãe, que lavava roupa no rio, estava lavando a roupa, e ao acender um cachimbo, sai uma fagulha, queima uma roupa dela, uma peça de roupa, ela joga o cachimbo fora e nunca mais fuma, e vem para os caminhos do Senhor. O seu pai, que costumava comprar um rolo de fumo lá na feira da cidade, ele volta naquele domingo sem o fumo e diz: mulher, arruma uma roupa, porque eu vou para a igreja, e lá aceita Jesus como Salvador. Pela necessidade de ajudar a família, o pastor Samuel, com 16 anos, vai trabalhar numa pedreira. E no primeiro dia de serviço, ao jogar pedras de mão num determinado lugar, os dedos dele se ferem muito. E eu fico pensando e faço a pergunta: seria o fim do jovem Samuel mostrar fragilidade no primeiro dia de serviço? E a resposta é não, porque Deus não. O patrão observou aquele jovem de 16 anos e falou: esse menino sabe ler e escrever e eu não sei, vou levar ele para o almoxerifado. E ele aí passou a cuidar de todos os explosivos, de todas as coisas que se guardavam no almoxerifado. Pólvora, espoletas, estupim, pastor Robson, tudo guardado no mesmo lugar. E eu perguntei para o pastor, pelo menos era fundo o lugar? Não, era uma telha de zinco que ficava muito quente, ou seja, tinha tudo para explodir, mas Deus não. Nessa função de almoxarife, o pastor Samuel, ele desenvolve também uma qualidade muito importante para a sua vida futura,
porque de lá ele é promovido a Furriel, e agora ele passa a calcular de olho a quantidade de pedra que cada um produzia, e calculando no olho cada metro de pedra que todo mundo produzia, ele calculava o valor do pagamento, preenchia a folha de pagamento, ia na cidade, pegava o dinheiro lá em Rio Largo e trazia o dinheiro, cerca de 40 mil reais. Um menino de 17 anos realizava o pagamento de todo mundo. E ele me contava que alguns diziam: não, eu tirei 10 metros de pedra. E ele dizia: tirou não, aí só tem 7,5. Um menino de 17 anos. Só que nesse local, toda vez que ele precisava de tomar o seu café, e tomava na época, ou esquentar o seu papá, a sua comida, além de dormir em cima da mesa do escritório, ele tinha um fogareiro. E quando ele vai aquecer aquelas coisas, ele acha que não está aceso, quando ele mete a mão direita, o seu dedo anelar queima, e ali produz uma doença que se chama panarício, que é uma infecção no dedo mole, na parte mole do dedo, na ponta, geralmente causada por bactérias. E então o pastor Samuel pega ali um objeto cortante, ele mesmo olha para o lado e corta a ponta do dedo para ficar livre da bactéria. Depois procura um prático que dá uma anestesia e realiza uma cirurgia. Mas ele tinha um sonho, que era ser militar. O sonho do pastor Samuel era ser corneteiro, e chegou a mestre da banda. Ele tinha um sonho de ser militar. Mas como o militar vai ficar sem a ponta do dedo, o dedo anelar, a mão direita que serve para atirar? Mas Deus não passou pela junta e foi aprovado, que o dedo anelar não faria falta, poderia atirar com o dedo indicador. O irmão era cabo, não sei se teve uma ajudinha, acho que não. Seria o fim do jovem Samuel servir ao exército brasileiro, porque agora tinha um defeito na mão que atira? Não, porque Deus não? Tá bom. Incorporado ao exército, soldado corneteiro recebe um radiograma de um oficial de Brasília para o seu comandante, mandando perguntar para ele: pergunte ao soldado Samuel se ele quer ser promovido a cabo. E eu pergunto quem não quer. Só que tinha uma condição: para ele ser promovido tinha que assinar e fazer um documento escrito à mão, dizendo: eu vou para qualquer lugar do Brasil. E Deus manda ele para onde? Manaus. Ninguém via irmã Marlene orando: Senhor, manda o meu escolhido. Se acreditássemos em coincidência, e isso não é verdade, porque não acreditamos. Pastor Samuel, ao chegar em Manaus, 2 anos congregando na mesma igreja da irmã Marlene, e não se conheciam, nem sabiam que existia um ao outro, pelo menos ele falou, e eu tenho que acreditar. Mas tinha uma amiga em comum chamada irmã Ruth, e a irmã Ruth fazia datilografia com a irmã Marlene. E um belo dia de chuva, vocês correram na direção da escola que o pastor Samuel agora fazia o 1º grau e o 2º grau, de acordo com o artigo 51 da lei de educação da época. Ele era amparado para fazer, porque ele só tinha o primário. E ele aprendera no final do primário a seguinte frase: já sei contar, e sei também escrever, já posso ler um jornal, embora eu leia mal. Mais ou menos. Mas ele não desiste, ele vai estudar. E lá nessa escola, no dia de chuva, chega lá para esconder da chuva, perto do pastor Samuel, Rita vê um, vê outro, e apresenta os dois. E 2 anos depois de Manaus, ele começa a namorar com a irmã Marlene, e depois acabam se casando. E eu pergunto: seria o destino do cabo Samuel, já auxiliar de trabalho e dirigente da congregação do bairro da Glória, ficar ali mesmo em Manaus? Não, porque Deus não. Foi para Goiânia, e aí vou dar um salto grande, os irmãos vão começar a abrir a boca. Foi para Belém, foi para Campo Grande, e lá em Campo Grande, ele deixa a família em Manaus, chega numa igreja. Aliás, antes de ir para a igreja, lá no alojamento ainda, sozinho, ele levanta os olhos, vê uma poeira vermelha,
E o pastor Samuel disse uma coisa que pouca gente sabe, e eu estou contando da pedra que está no fundo do Jordão. A tristeza entra e invade no coração do Senhor, porque estava sozinho, e ele vai procurar, sabe onde? A igreja. Chega na igreja, senta no último banco, e sabe o que acontece? Simplesmente ignoram. Não foi apresentado, ninguém perguntou nada, e o pastor Samuel sai, encontra com o irmão que estava fora. O irmão disse: olha, você está vindo de onde? E ele disse: não, estou vindo assim, tem uma família para trazer. E o irmão chega e fala: vou te ajudar, eu sou corretor de imóveis, eu tenho um escritório, vai sábado lá na minha firma. Pastor Samuel se anima, se apruma, passa o expediente da semana, e no sábado vai atrás do irmão, e o irmão não está. A secretária disse: ele viajou para São Paulo. Tudo acontecendo. Só quem sabe o que acontece sendo transferido para um lugar que você não conhece ninguém, que você não sabe de ninguém. Você chega lá esperando ter uma família chamada igreja, a igreja não te recebe. Mas o pastor Samuel, naquele momento eu pergunto, agora sozinho, desamparado pelos irmãos da igreja, seria uma derrota para o irmão Samuel? Não, porque Deus não. Ele resolve procurar um pastor antigo conhecido de Manaus, chamado pastor Eliseu Feitosa de Alencar, que ao vê-lo disse: Samuel, você aqui, vem hoje à noite no culto. E ao chegar no culto, te leva para o púlpito. O pastor Samuel até disse, quase que me fez sentar no lugar dele, demonstrando o amor, o carinho, e talvez explique por que o pastor Samuel faz uma questão de receber bem as pessoas, de abraçar bem as pessoas, porque Deus não faz nada sem um objetivo. Deus não faz nada sem ensinar alguma coisa para a gente. A luta, meu irmão, é pedagógica. Bem, estava tudo tão bem lá. Agora vice-presidente da igreja, irmã Marlene Bem, e aí chega a notícia: a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada todinha foi transferida para Dourados. Novamente o pastor vai. Interessante é que o subtenente regente não pôde, ou melhor, o tenente regente, o mestre, não pôde ir, porque já tinha uma fronteira. Então assume a banda quem? Primeiro sargento Samuel. E eu estou acabando, porque de lá ele vai para Belo Horizonte, fica 2 anos, vai para Salvador, aonde gozava também de um conceito na igreja local, e ao passar para a reserva remunerada, se o pastor de lá tivesse convidado o senhor para ficar em Salvador, o senhor estaria onde hoje? Em Salvador. Por quê? Porque o senhor gozava de uma grande confiança, talvez fosse o presidente lá da convenção da Bahia, mas não ficou, porque Deus não. E então ele vai para Belo Horizonte, de volta, recebe um não de uma pessoa, de um grande obreiro ali, que disse: Samuel, se você quiser ir embora, pode ir, porque não tem trabalho para você aqui. Foi ou não foi, pastor? Mas logo depois, com a perseverança do pastor, num belo dia que ele estava lavando o seu carro, um Opala que ele tinha, ele lembrou-se da reunião de obreiro, foi na reunião, e dessa reunião veio dirigir a cidade de Caeté. Ficou 5 anos, e de lá designado para Juiz de Fora. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus não? Amém? Você pode ficar de pé? Vamos repetir comigo, por favor? Pastor Samuel. Deus não erra. Meu pastor, privilégio estar falando aqui em momentos tão especiais. Eu tive o privilégio de pregar nos 50 anos dessa igreja a convite do Senhor, Jubileu de Ouro. E nesse dia, pastor Samuel, o senhor colocou o cotovelo aqui, o púlpito acho que não era esse, colocou o dedo aqui, que às vezes se opõe, talvez com a mão de lá, e disse: a igreja está cheia, a culpa é de vocês. O senhor lembra disso? E eu era o pregador da noite. Deus falou no meu coração: vai a ele e diz que a culpa é dele. Foi ou não foi, pastor? E eu falei: Deus, o senhor está brincando comigo, sou pregador, cheguei agora, o senhor quer me ver excluído da comunhão? Mas no dia seguinte, eu procurei o pastor e falei: pastor, eu estou dizendo isso para mostrar a humildade do pastor.
Porque ele poderia ter feito comigo o que fez com o Marcelo, e eu sairia feliz, né, Marcelo? Só cajadada. Mas quando eu falei, pastor, Deus mandou uma mensagem para o senhor. E essa mensagem diz o seguinte, que a igreja, a ovelha, não pode botar o pé onde o pastor não tenha botado antes. O senhor lembra disso? O pastor me colocou como tesoureiro do grande templo, daquele projeto Grande Templo. E ali eu comecei a contar as moedas. E hoje nós temos um terreno ali em cima, no bairro São Pedro, pela direção do Espírito Santo que Deus colocou na mão do pastor, que vale mais de R$1 milhão aquele terreno. E eu louvo a Deus por sua humildade. Eu louvo a Deus por participar de momentos, pastor, que o senhor me chama e conversa. E eu quero dizer uma coisa para o senhor. Essa igreja hoje mandou mandou todo mundo que falou, mandou eu poderia dizer recado? Poderia. Mandou um recado para o senhor, que Deus não erra. Seja qual for a decisão que o senhor tomar, seja qual ela for, a igreja está dizendo para o senhor que acredita que Deus não erra. Vamos orar pelo nosso pastor? Qual o problema que você está passando? Qual dificuldade que você está passando? Porque quando o pastor Samuel falou que Deus não erra, eu me lembrei de um diácono dessa igreja, que eu não pedi autorização para falar, por isso eu não vou falar o nome, que lá na cidade de Corumbá, perdeu um filho de 12 anos, acho que a esposa dele está aqui também, perdeu um filho de 12 anos, e na noite que o filho morreu, a esposa do pastor ligou para ela e disse, Deus não erra. Qual é a dificuldade que você está passando? Nós estamos sofrendo por pouca coisa. Nós estamos chorando por pouca coisa. Mas a notícia é que Deus não erra. Senhor Deus, eterno Pai, temos ouvido, Senhor Deus, milhares e milhares de letras e algumas centenas de palavras nesse dia. E nós declaramos, Senhor Deus, que há demissões aqui em JF, junto com a convenção, e toda essa igreja, e por onde o pastor passou e deixou a sua marca, nós estamos declarando que confiamos no Senhor, que nós entregamos nosso caminho ao Senhor, porque foi o Senhor que nos colocou aqui, e o Senhor tem falado e dito que estará conosco até a consumação dos séculos. Toma o nosso pastor nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.